Bandas de carnaval de rua poderão funcionar somente até meia-noite, anuncia a Secretaria de Segurança Pública. Campanha Nota Fiscal Amazonense realiza sorteio nesta quarta-feira. Governador Wilson Lima recebe apoio em Brasília para a manutenção de empregos no polo industrial de Manaus. Mega Sena volta a acumular e o prêmio vai a 20 milhões de reais. Palmeiras perde para o Figueirense e é eliminado da Copinha. Presidente Jair Bolsonaro diz que decreto que libera posse de arma respeita a vontade popular. O ministro da Justiça, Sérgio Moro, diz que há movimentação para facilitar o porte e não apenas a posse de arma pelo cidadão. Parlamento britânico rejeita acordo da Brexit e a primeira-ministra Theresa May pode perder o cargo. Rapaz de 19 anos é executado quando abria seu estabelecimento no bairro Nossa Senhora de Fátima. No bairro de Santo Antônio, Flanelinha é morto com 3 tiros na cabeça. 2 bandidos invadem casa no Valparaíso e morrem em confronto com a polícia. E outra invasão na residência do Jorge Teixeira, mais um bandido foi morto em troca de tiros com a polícia. Estes são os destaques desta edição do Jornal da Manhã, que está começando agora. 5h48 em Manaus. Se é manchete, você ouve aqui. Jornal da Manhã, Rádio Difusora. Previsão do tempo. O Instituto Climatempo prevê uma quarta-feira de sol com muita instabilidade durante o dia. Período de nublado, parcialmente nublado, com chuva à tarde e à noite. O Climatempo diz que é de 75% a probabilidade de chover 29 milímetros hoje. Com máxima prevista de 29 graus, a madrugada está chegando ao fim, com umidade relativa do ar em 93% e temperatura na marca dos 24 graus. São normais as operações de pousos e decolagens nos aeroportos de Manaus. O Rio Negro subiu mais 4 centímetros e sua cota em relação ao mar está agora em 23 metros e 63 centímetros. Hoje é quarta-feira, 16 de janeiro. Já se passaram 16 dias do ano e faltam ainda 349 para terminar 2019. Hoje é dia de São Marcelo. Resumo histórico. Fatos acontecidos nesta data. Era publicada em 1605 em Madrid, na Espanha, a primeira edição do livro O Engenhoso Fidalgo Dom Quixote de la Mancha, que imortalizaria seu autor, o escritor Miguel de Cervantes. Nasci em 1938, José Eugênio Soares, o jornalista e humorista Jô Soares. O islamismo era declarada a religião oficial do Egito em 1956. A antiga União Soviética fazia o primeiro acoplamento de naves no espaço, isto em 1969. Muammar al-Gaddafi tornava-se o primeiro-ministro da Líbia, isso em 1970. Agora 5h49 em Manaus. Bom dia, Edson. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Itamar Jardina. Bom dia, você, ouvinte. Vamos às notícias. O Cine Manaus, dos postos da Avenida Constantino Nery, São Geraldo, Shopping Felipe Down, Avenida Camapuano Jorge Teixeira, estão oferecendo 24 vagas de emprego nesta quarta-feira, a partir das 8 horas da manhã. Os candidatos interessados nas vagas desta quarta-feira deverão levar os documentos básicos como RG, CPF, PIS, carteira de trabalho, comprovante de escolaridade, comprovante de residência e certificado de reservista para homens. Se a vaga exigir habilidades específicas, é importante levar comprovação, como certificados, diplomas ou outros documentos. As vagas e o posto onde estão sendo oferecidas. No posto Cine Manaus, na Constantino Nery, estão sendo oferecidas as seguintes vagas: auxiliar de mecânico PCD, uma vaga; auxiliar financeiro PCD, chefe de cozinha, assistente financeiro fiscal, representante comercial e arte finalista. 2 vagas para serralheiro. No Cine Manaus Shopping Felipe Down, na Avenida Camapuano Jorge Teixeira, no Shopping Felipe Down em frente ao T4, uma vaga para vendedor externo e outra para assistente. 12 vagas para vendedor externo. 2 vagas para técnico em eletrônica hospitalar. E a Secretaria do Estado do Trabalho, CETRAB, do Governo do Amazonas, está com 30 vagas abertas nesta quarta-feira. Entre as oportunidades há uma vaga para estágio em tecnologia da informação e 2 voltadas para estrangeiros nas áreas de cozinha e serviços gerais. Os interessados devem procurar o Cine AM, que fica localizado na Avenida de Djalma Batista, número 1018, no bairro da Chapada, zona centro-sul de Manaus, das 8 às 14 horas, munidos com documentos pessoais. Com o intuito de aperfeiçoar o atendimento e os serviços que o governo do Amazonas disponibiliza aos cidadãos por meio da CETRAB, o órgão está realizando um levantamento estrutural e funcional dos seus postos instalados nas unidades dos prontos atendimentos aos cidadãos PACs. Pensar, analisar e agir.
No xadrez, a estratégia é a aliada dos grandes jogadores. E para alcançar o posto mais alto do pódio, o amazonense Mikhail Ianouan, 29 anos, buscará a melhor jogada durante a disputa do Campeonato Brasileiro de Xadrez no período 29 de janeiro a 7 de fevereiro em Natal, no Rio Grande do Norte. O atleta conta com o apoio da Prefeitura de Manaus. A etapa de Natal é a última do campeonato e apenas 16 atletas se classificaram, sendo Mikhail o único representante do Norte na fase final, onde serão conhecidos os campeões nacionais da modalidade. Na etapa anterior, realizada aqui em Manaus, o amazonense teve um bom desempenho e garantiu o 6º lugar. Manaus 5:52. A Orquestra Amazônica vai realizar 3 concertos no mês de janeiro no Teatro Amazonas. O primeiro será nesta sexta-feira às 20 horas, sob a regência da maestrina Helena Quaionova. Já nos dias 30 e 31, também às 20 horas, as apresentações serão sob a regência do maestro Marcelo de Jesus. O evento, promovido pelo governo do Amazonas, faz parte da programação de férias da Secretaria de Estado de Cultura. A entrada custa R$60 de 30 meia para a plateia e frisas. Os demais assentos são gratuitos. A Orquestra Amazônica é composta por membros da Orquestra Amazonas Filarmônica e Orquestra de Câmara do Amazonas. Nas apresentações no Teatro Amazonas, com 1 hora de duração, o repertório diversificado contará com obras de compositores como Mozart, Pequena Serenata Noturna, Vila Lobos, Prelúdio, Baquianas número 4, Vilani Cortes, 5 miniaturas brasileiras, Cláudio Santoro Ponteio e César Guerra Peixe Mourão. Em reunião com representantes da Associação dos Blocos e Bandas do Carnaval de Rua de Manaus, o secretário de Segurança Pública, Coronel Luiz Mar Bonates, anunciou nesta terça-feira que os eventos em vias públicas poderão ser realizados até a meia-noite em 2019. O horário atende à reivindicação dos organizadores e foi também debatido pela manhã durante reunião colegiada com os órgãos públicos que atuam no Carnaval. A portaria conjunta com as regras para os eventos carnavalescos em vias públicas está em fase final de elaboração e deve ser publicada em breve. Uma das propostas discutidas na reunião dos órgãos do Sistema Integrado de Comando e Controle, realizada na manhã desta terça-feira, no SIC, em Petrópolis, Zona Sul, é fortalecer os mecanismos de fiscalização e embargo aos eventos que descumprirem as regras e ameaçar a segurança dos cidadãos. E no próximo sábado, dia 19, o pronto atendimento ao cidadão PAC, unidade da Compensa, localizado na Avenida Brasil, número 2638, claro, no bairro da Compensa, abrirá as portas para uma nova edição do PAC Alternativo. A ação itinerante do governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania, SEJUSC, oferecerá 8 às 16 horas emissão de documentos e serviços gratuitos para a população. Entre os serviços confirmados estão a emissão de primeira e segunda via de carteira de identidade, certidões de nascimento, emissão de carteira de trabalho, além de agendamento e cadastro para seguro-desemprego por meio de parceria da SEJUSC com a Secretaria de Estado do Trabalho. Manaus 5:55. Com o objetivo de acolher refugiados venezuelanos, indígenas e não indígenas que ocupam diferentes pontos de Manaus, secretarias estaduais e municipais firmaram um plano de ação na tarde de ontem para oferecer um novo abrigo na zona leste da cidade. O local anexo da Escola Estadual Padre Luiz Ruas, na Rua Bom Jesus, bairro Zumbi dos Palmares, será reformado e entregue em 30 dias. O titular da Secretaria de Junta de Direitos, SECAD, que faz parte do quadro da SEJUSC, João Batista, afirma que durante a visita técnica constatou a real necessidade de uma ação de realocação de refugiados venezuelanos. A Prefeitura de Manaus já tem data marcada para um novo leilão de bens móveis inservíveis. Previsto para o próximo dia 25 às 9 horas na Rua João Câmara, número 1239, Novo Aleixo, na Zona Norte. O certame vai disponibilizar 102 lotes entre veículos, material de informática, móveis, eletrodomésticos e utensílios de escritório, entre outros materiais. O aviso de leilão está disponível no site do leiloeiro no www.leilõesdonorte.com.br e na sede da Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão SEMAD, na Rua São Luís, número 416, na sala 505, quinto andar, bairro de Adrianópolis. De acordo com o titular da SEMAD, gestora do Patrimônio Municipal, Lucas Bandiera, o leilão tem
lance inicial avaliado em R$96 mil. O total arrecadado, que deve superar com certeza esse valor, será direcionado ao Tesouro Municipal, que será revertido esse investimento em melhorias na infraestrutura das secretarias e também na compra de materiais para estruturar o que for necessário dentro das secretarias e também nas ações de melhorias na cidade de Manaus. 5h57 em Manaus. Após denúncia, Detran Amazonas interdita a clínica de exames clínicos para CNH. Vamos aos detalhes com Larissa Balieiro. Após denúncias, uma clínica de exames médicos e psicológicos foi interditada pelo Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas. Aproximadamente 20 CNHs foram recolhidas pelo Detran sob a suspeita de que os usuários não tenham sequer realizado os exames clínicos. A fiscalização identificou fichas médicas sem o carimbo do profissional, mas que estavam informadas como aptas no sistema do Registro Nacional de Carteira de Habilitação RENASH, descumprindo normas da Resolução 415 do CONTRAN, que regulamenta o credenciamento dessas instituições. Os exames realizados no local fazem parte do processo para adquirir a Carteira Nacional de Habilitação. Localizada no bairro Nova Esperança, na zona oeste de Manaus, a clínica foi alvo de uma fiscalização de rotina do órgão e também está suspensa por 30 dias. O Detran instaurou um processo administrativo para a apuração desses fatos. A notificação da Comissão Permanente de Procedimentos Administrativos do Detran diz também que a empresa tem 10 dias para apresentar a sua defesa. O diretor-presidente do Detran, Rodrigo de Sá, destaca as próximas ações do órgão. Essa fiscalização ocorrida nessa clínica inaugura uma nova metodologia que será adotada daqui para frente no Detran Amazonas. É sabido que o Detran, procurando ampliar a rede de atendimento aos usuários, concedeu a abertura de novas clínicas via credenciamento. E isso é importante, é salutar que ocorra, mas deve ocorrer de modo responsável e atendendo a toda a regulamentação nas resoluções do CONTRAN, assim como também nas resoluções de entidades de classe profissionais. Lembrando que todas as clínicas de exames para a emissão da CNH são credenciadas pelo Detran, que concede uma concessão para que as empresas possam ofertar o serviço. Essa concessão ela pode ser cancelada a qualquer momento, mediante a comprovação de fraude na realização do exame médico e psicológico. O Detran possui 26 clínicas credenciadas em Manaus e 5 no interior do estado. O órgão reforça que o apoio da população é essencial para combater as irregularidades que afetem os candidatos. Por meio do número 3642-7526, a população pode formalizar denúncias relacionadas aos exames. Essas e outras notícias você acompanha no portal difusora24h.com. Eu sou Larissa Balieiro para o Jornal da Manhã. Pois bem, Edson, você falava ainda há pouco, vamos interagir com os nossos ouvintes no aplicativo Mano. Começando pelo nosso bom dia ao Zequinha, Nelly e Sofia Lorena, lá em Oriximiná, no estado do Pará. Nosso bom dia também para o Jean Castro, que está ligado no nosso jornal, lá em Brasília. E ainda para a rapaziada todinha de lá do Lago do Calado, onde vai acontecer a festa do Maracujá. 6h05, vamos às notícias. Na manhã de ontem, a nova gestão da Agência Reguladora dos Serviços Públicos Concedidos do Amazonas, ARSAM, apresentou aos representantes do Sindicato das Cerâmicas do Estado do Amazonas e Companhia de Gás do Amazonas Cigás, concessionária responsável pela distribuição do gás natural no estado do Amazonas, um estudo para discutir a viabilidade técnica e comercial para o uso de gás natural canalizado no processo de fabricação das indústrias de cerâmica localizadas nos municípios de Iranduba e Manacapuru. O parecer da ARSAM indica como uma alternativa para viabilizar o projeto a criação de um polo cerâmico formado pelas 36 indústrias já existentes nesses municípios que têm interesse em optar pela mudança da matriz energética, o que seria possível desde 2009 com a conclusão do gasoduto Coari-Manaus. Agora 6h06 em Manaus. Urucará realiza mutirão de emissão de documentos. Os detalhes quem tem é Valdino Castro. Bom dia, Edson Melo e Eduardo Silva. A Prefeitura de Urucará, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, juntamente com o CRAS, realizaram no município uma ação social, um mutirão de identificação civil, emissão de primeira via do registro geral. A prioridade do serviço foi o público infantil por ocasião do ano letivo. O evento ocorreu no prédio do CRAS, no centro da cidade. A ação foi muito proveitosa,
e com o apoio do prefeito do município, Henrico Falabella, em breve o serviço vai para a zona rural, para atender a população que reside nas localidades distantes do município. O secretário das SEMAS Urucará, João Martins, afirmou que o projeto é de grande importância para identificar e registrar no sistema escolar os estudantes, bem como prestação de serviços à população em geral. Valdino Castro de Urucará para o Jornal da Manhã. 6h07 em Manaus. O governo do Amazonas, por meio da empresa estadual de turismo do estado, vai participar de 5 feiras internacionais no primeiro semestre deste ano para promover a marca e divulgar o estado como destino. E pela primeira vez, um representante da trade amazonense acompanhará a equipe da Amazonas Tour para fechar negócios com o mercado europeu nos estandes promovidos pelo Instituto Brasileiro de Turismo Embratur. Somente em janeiro, os técnicos da Amazonas Tour, a convite da Embratur, participarão da Feira Internacional de Turismo em Madrid, entre os dias 23 e 27, além da The New York Times Travel Show em Nova York, marcada para os dias 25, 26 e 27 deste mês. 6h08. Depois de Urucará, vamos até Manacapuru com Alberto Zegdeg. Muito bem, Paulo. Muito bem, Eduardo. Nova lei que dispõe sobre o serviço de transporte individual de passageiros, o famoso mototáxi, divide opiniões e deixa insatisfeitos alguns mototaxistas que andam na contramão da lei. Com a nova lei, as multas sobre o transporte individual de passageiros de forma ilegal estão mais rigorosas. A lei de número 527/2018 foi sancionada em novembro de 2018 e vai de encontro à grande problemática econômica social na qual se refere a enorme quantidade de motociclistas que fazem o transporte irregular de passageiros em Manacapuru. Ontem, mototaxistas chamados de ilegais fizeram uma manifestação cobrando direito a exercer a função. De acordo com a classe, aproximadamente 3.000 estão nessas condições e relatam a falta de emprego como o motivo de estarem na profissão de mototáxi. Porém, para o Intrans, órgão regulador do trânsito no município, quando o assunto é serviço de mototáxi, a preocupação divide em várias vertentes, desde o perigo do trânsito até os crimes contra a pessoa e contra o patrimônio. A direção do órgão relata que, mesmo sem dados oficiais que determine com exatidão a dimensão da problemática, é possível averiguar o grande aumento de crimes cometidos por bandidos vestidos com coletes ilegais. Dentre os principais delitos estão o abuso sexual, agressões físicas e roubos. Para o diretor-presidente do Intrans, Elvis Lemos, é muito importante que a população tenha o devido cuidado na hora de utilizar o serviço de transporte de passageiro por motos. De Manacapuru, Zegdeg para o Jornal da Manhã. 6h10 em Manaus. Em 5 dias, a Policlínica Codajás, unidade da Secretaria de Estado de Saúde Suzano, realizou 536 consultas para o diagnóstico de hanseníase. A ação foi motivada pela campanha Janeiro Roxo, mobilização mundial realizada durante o mês de janeiro, cujo objetivo é alertar sobre a importância do diagnóstico precoce para o tratamento da doença. Do total de consultas, 27 casos foram considerados suspeitos e farão exames mais específicos para confirmar o diagnóstico. Os números foram divulgados pela diretora da Unidade de Saúde, Chaira Castro do Vale. Os casos são suspeitos de hanseníase, porém apontados como graves problemas dermatológicos. Somam 205 casos que também já tiveram os retornos agendados para dar continuidade ao tratamento, disse a diretora. Os atendimentos foram realizados entre os dias 7 e 11 de janeiro e os casos suspeitos foram agendados para a realização de exames. Os pacientes atendidos pela Policlínica e que estavam aguardando pela mesma consulta em outras unidades serão retirados dos registros do Sistema Nacional de Regulação. Manaus, 6h11. A Prefeitura de Manaus divulgou no Diário Oficial do Município, edição 4.515, a lista de inscrições homologadas para o primeiro exame do Programa de Residência Jurídica da Procuradoria-Geral do município. O exame acontece em etapa única no próximo dia 27 de janeiro, domingo, na Universidade Newton Lins, na Avenida Professor Newton Lins, Parque das Laranjeiras, Zona Centro-Sul. Os portões serão abertos a partir das 12h30 e a prova será aplicada no horário de Manaus, das 13h30 às 18h30. Os candidatos
candidatos deverão ingressar nas salas até 20 minutos antes do início da realização da prova, quando os acessos serão fechados, considerando-se eliminados do certame os eventuais retardatários. Segundo o procurador-geral do município, Rafael Albuquerque, o programa tem como objetivo proporcionar aos profissionais o conhecimento da advocacia pública. O programa de residência jurídica é uma iniciativa pioneira da gestão do prefeito Arthur no âmbito municipal e ela tem por objetivo concatenar a formação acadêmica dos bacharéis em direito com uma experiência profissional, de modo que eles, durante a residência jurídica, terão a oportunidade de conhecer e lidar com os problemas enfrentados no dia a dia do órgão jurídico de representação judicial e extrajudicial do município. Essa é uma iniciativa que vai ao encontro da política já inaugurada pelo prefeito em outros programas também de formação profissional, seja na Secretaria do Trabalho, seja na Secretaria de Administração, com as diversas bolsas que são concedidas pela municipalidade. 6h13. O exame de seleção será dividido em 2 provas, sendo a primeira objetiva, composta por 40 questões, e a segunda subjetiva, contendo 2 questões discursivas. O gabarito da prova deverá ser divulgado 24 horas após a aplicação do exame. Os aprovados terão uma bolsa auxílio mensal de R$2.500. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone 36258561. O atendimento oferecido pela Defensoria Pública do Estado do Amazonas à mulher vítima de algum tipo de violência será centralizado no Núcleo de Atendimento Especializado a Mulheres Vítimas de Violência Doméstica, que funciona na Avenida Presidente Kennedy, bairro da Colônia Oliveira Machado. O NAEM foi responsável pelo atendimento de mais de 7.400 mulheres vítimas de violência no ano passado. A média diária é de 30 atendimentos nas áreas de família, civil, criminal, psicológica e social. De acordo com a defensora Poliana Souza Vieira, atual coordenadora do NAEM, a centralização vai facilitar o atendimento, pois a assistida poderá resolver suas demandas em um só lugar. A secretária de Estado de Administração e Gestão, Inês Carolina Simonetti, anunciou ontem a realização do 2º módulo do programa de pós-graduação MBA da Escola Governar, previsto para iniciar no próximo dia 21 de janeiro. O programa, que tem parceria com a Universidade do Estado do Amazonas, UEA, oferece 2 cursos de MBA: Gestão Pública e Planejamento e Orçamento Governamental. Os MBAs, especialização Lato Sensu, que iniciaram em novembro de 2018, disponibilizaram 50 vagas para cada curso, com 360 horas de carga horária no total. Manaus, 6h14. O governo do estado, por meio do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas, IPAAM, em parceria com a Universidade Federal de Lavras de Minas Gerais, dará continuidade ao processo de informatização do sistema de licenciamento ambiental por meio da integração de módulo de fiscalização e monitoramento. De acordo com o presidente do IPAAM, Juliano Valente, esse processo de informatização será totalmente integrado a outras plataformas ou sistemas existentes nas esferas federal e estadual. O diretor técnico do IPAAM, Xeron Vitorino, informou que, além da continuidade do processo de informatização do sistema de licenciamento ambiental, nos próximos 90 dias serão realizadas as entregas do módulo de carteiras de pesca e a customização do sistema de gestão de recursos hídricos. A Secretaria de Política Fundiária vai iniciar na próxima semana os trabalhos de campo com vistorias, fotografias, topografia, mapeamento e levantamento socioeconômico para intensificar o processo de regularização fundiária no estado. Como parte deste levantamento, a Secretaria de Política Fundiária vai diagnosticar a situação de terras demandadas por famílias em assentamentos indígenas e de movimentos sociais. A SPF ouviu as reivindicações das comunidades Monte Oreb 1 e 2, Rei Davi 1 e 2, Paraíso Verde, Taporã, Monte Ararate, Parque Buriti 3, Zona Norte, e das comunidades Monte Oreb 1 e 2, Nossa Vitória e parte de Santo Inês, na Zona Leste. Kate Maciel ouviu os representantes das comunidades e vai montar um calendário de trabalho em campo para cada local.
Apenas 35,5% de um universo de 2.525 segurado da Fundação Previdenciária do Estado do Amazonas, a Amazonprev, que fazem aniversário em janeiro, realizaram até ontem a atualização cadastral anual. O dispositivo é fundamental para que o beneficiário não tenha o pagamento de seus benefícios interrompido. O prazo para a manutenção dos dados atualizados encerra no dia 31 deste mês. Após essa data, os pagamentos serão suspensos conforme a Lei Complementar 30/2001. Ou seja, mais de 1.600 segurados terão seus benefícios bloqueados caso não atualizem seus dados cadastrais junto ao órgão previdenciário. Alerta o presidente da Amazonprev, André Luiz Ogaíbe. Se for levado em consideração outros 1.500 beneficiários pendentes de atualização cadastral do ano passado, o número de pagamentos que serão bloqueados vai ultrapassar a 3.200 já a partir de fevereiro. O governo do Amazonas, por meio da Companhia de Saneamento do Estado, a COSAMA, dando continuidade às visitas no interior, realizou na manhã desta terça-feira vistoria técnica ao município do Careiro da Várzea para avaliação das condições do fornecimento de água e das atividades desenvolvidas pelos servidores. O presidente da COSAMA, Armando do Vale, esclareceu que as visitas fazem parte de um cronograma de mapeamento e diagnóstico do fornecimento de água no interior. Esse é o terceiro município que visitamos. Em apenas 10 dias de trabalho, detectamos o interior abandonado, equipamentos quebrados e escritórios com estruturas desgastadas, disse ele. Manaus, 6h18. O Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região Amazonas e Roraima, juntamente com o Ministério Público do Trabalho da 11ª Região, Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Amazonas, a Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho da 11ª Região, a Associação Amazonense de Advogados Trabalhistas e a Associação Brasileira de Advogados Trabalhistas, eles eram um ato público em defesa da Justiça do Trabalho no próximo dia 21 deste mês de janeiro, às 9h no hall de entrada do Fórum Trabalhista de Manaus, na Rua Ferreira Pena, número 546, no centro de Manaus. A mobilização tem como proposta reunir juízes do trabalho, advogados trabalhistas, servidores e demais cidadãos na defesa da manutenção da justiça do trabalho, que exerce papel histórico na pacificação social e na solução célere e eficaz dos conflitos trabalhistas. Durante o encontro em Brasília, ministro Paulo Guedes garante apoio ao governador Wilson Lima para desenvolver novas matrizes econômicas do Amazonas. Quem tem os detalhes é o repórter J. Rai. Durante reunião em Brasília na tarde de ontem, o governador Wilson Lima obteve do ministro da Economia, Paulo Guedes, o compromisso de manter os empregos existentes no polo industrial da Zona Franca de Manaus. Guedes também garantiu que o governo federal vai fazer o trabalho de desburocratização para facilitar o desenvolvimento de novas matrizes econômicas no Amazonas. De acordo com a Secretaria de Comunicação Social do Estado, a agenda do governador em Brasília também contemplou reuniões com o ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, com a diretoria do Banco do Brasil e com Carlos Alexandre Costa, titular da Secretaria Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade, CEPEC, órgão ao qual a Superintendência da Zona Franca de Manaus, SUFRAMA, passou a ser vinculada com a criação do Ministério da Economia. O Wilson Lima disse que foram encontros muito positivos, começando com a CEPEC, onde está a Zona Franca e onde o governo teve o comprometimento de agilizar PPBs, processos produtivos básicos que deviam durar 120 dias e hoje demoram até 2 anos. O governador afirmou que o Banco do Brasil se mostrou solícito em ajudar o Amazonas em alguns segmentos econômicos, principalmente no sul do estado. Ele disse também que o ministro Onyx Lorenzoni demonstrou-se muito sensível à desburocratização e em agilizar a pavimentação da BR-319. Ao fim do encontro, o governador convidou o ministro para participar da primeira reunião do ano do Conselho de Administração da SUFRAMA, o CAS, e também do Festival de Parintins, para o qual o Paulo Guedes já confirmou presença. O Wilson Lima adiantou que a próxima viagem a Brasília deverá ser em fevereiro, durante encontro de governadores, e que até lá manterá diálogo com a bancada de deputados e senadores do estado para fortalecer a voz do Amazonas junto ao governo federal. Para o Jornal da Manhã, J. Rai.
O governador também ressaltou que a reunião com Paulo Guedes foi positiva, sobretudo por ter obtido do ministro o compromisso de manter os empregos hoje existentes no polo industrial de Manaus e de apoiar o desenvolvimento de novas atividades econômicas. 6h21 em Manaus. Sergião faz parceria com Josué Neto para fortalecer o esporte. Os detalhes com o repórter Felipe Augusto. Se engana quem pensa que o esporte é apenas a prática de atividades físicas. O esporte vai além disso, pois ele é uma solução para o resgate da cidadania e a garantia de benefícios sociais para comunidades e famílias. E o poder público tem a missão de dar condições para fortalecer essa realidade. O secretário de Estado de Juventude, Esporte e Lazer, Caio André Oliveira, esteve na Assembleia Legislativa nesta terça-feira, com o deputado estadual Josué Neto, para firmar parcerias e aproximação entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo na atuação da área. O parlamentar enfatizou que a política do Amazonas vive um novo momento e que a visita do secretário é a demonstração de que as demandas relacionadas à área de esporte e lazer receberão maior atenção a partir deste ano. O secretário de Juventude, Esporte e Lazer nos procurou fazendo uma visita de cortesia justamente para tratarmos das nossas emendas, que é muito próximo do valor de R$700 mil destinados a este tema, a esta área da juventude, do esporte e do lazer. Então nos procurou para novas parcerias, para novas emendas, não só o executivo estadual e o legislativo estadual, mas a gente também está procurando novas parcerias oriundas de outras autarquias federais, que a gente quer, é isso que a gente fica feliz desse novo momento, dessa nova forma de fazer política. Josué Neto afirma ainda que investir em esporte e lazer significa resgatar o exercício da cidadania e benefícios diretamente para as famílias, contribuindo para a redução de índices de jovens ligados ao alcoolismo, prostituição e envolvimento com drogas, uma vez que por meio de atividades esportivas, eles têm maiores chances de ficar afastados da criminalidade. Felipe Augusto para o Jornal da Manhã. Polícia. Alberto Peregrini. Muito bem, Eduardo Silva e ouvintes do Jornal da Manhã. De polícia, noite, madrugada, as últimas 24 horas muito agitadas na cidade no que se diz respeito a ocorrências policiais. Pronto-socorro 28 de agosto, movimentação tranquila durante a noite e madrugada. Já no pronto-socorro João Lúcio, agitou mais um pouco. 2 pessoas deram entrada vítima de agressão física. Uma pessoa deu entrada alvejada a tiros, levou bala e deu entrada no pronto-socorro João Lúcio. No pronto-socorro Platão Araújo, aí sim, movimentação agitadíssima. 3 pessoas deram entrada vítima de agressão física, uma por acidente de trânsito, uma pessoa deu entrada vítima de facadas pelo corpo, 2 homens deram entrada vítima de arma de fogo, ou seja, levaram tiros, e um plantão bem agitado no pronto-socorro Platão Araújo. E mais de polícia, um jovem de 19 anos foi preso na casa onde morava, situada na rua Baltazar da Rocha, no bairro Cidade Nova. Ele cumpria mandato, a polícia chegou lá e viu que ele estava se escondendo, e ele já havia sido denunciado por estupro. Ele estuprava a própria sobrinha desde quando ela tinha 5 anos de idade, um bandido realmente da mais alta periculosidade, e graças à polícia, esse bandidão que tem apenas 19 anos, mas já é um bandido da mais alta periculosidade, está preso, graças ao bom trabalho da polícia, e tomara que esse estuprador desgraçado apodreça na cadeia. Agora, as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas 24 horas. E atenção, era final da tarde de ontem. O programa Giro de Notícias era apresentado por Valdir Correia e Fred Lobão. Nesse mesmo horário chegava a informação, à boca da noite chegava a informação no Giro de Notícias de que um rapaz havia sido assassinado ao abrir um bar no bairro Nossa Senhora de Fátima,
Silva. E naquele momento o rapaz ainda não havia sido identificado, sabia apenas que ele estava abrindo um bar que era de propriedade do pai dele. Naquele momento a identidade dele ainda não, com o nome completo, ainda não havia sido revelada. Minutos depois chegavam parentes e amigos, aí sim ele foi identificado. Era um rapaz que jogava inclusive futebol, chegou a jogar pelo Fast Clube e ontem foi assassinado, foi executado. Nada foi levado do rapaz, da vítima. O bandido que chegou queria única e exclusivamente executá-lo, e assim o fez. O rapaz foi morto com tiros na cabeça. Tiros e morte no bairro de Santo Antônio. 3 balaços tiraram a vida de um flanelinha. Esse flanelinha parece que devia algo a ser acertado, porque o crime tem características de acerto de contas. O flanelinha morreu com 3 balaços na cabeça. Mas Eduardo Silva, ouvintes do Jornal da Manhã, bandidos levaram a pior em confronto com a polícia. Assalto e morte no bairro Valparaíso. Bandidos invadiram uma casa, fizeram as pessoas refém, a família ficou refém, com armas apontadas na cabeça por parte desses bandidos que estavam bastante violentos. A Rocan foi acionada e quando eles estavam tentando fugir, houve troca de tiros. Eles atiraram na viatura da polícia, que logo revidou, e dois bandidos morreram no confronto com a Rocan. Rapaz, a Rocan, o comando do coronel Bruno Azevedo, não dá moleza pra bandido. Jorge Teixeira, começo da noite de ontem, uma casa foi invadida por bandidos que anunciaram um assalto. Os bandidos estavam violentos, armados, estavam prontos para levar tudo da família. Alguém viu essa movimentação diferente e comunicou a Rocan e os policiais da 30ª SICOM, os profissionais, os policiais da 30ª SICOM foram alvejados atacados pelos bandidos a tiros. A polícia revidou e um bandido morreu e outro foi preso. Mais uma grande ação da polícia, dessa vez dos policiais da 30ª SICOM. A equipe do sargento Moraes da 4ª SICOM já fez contato conosco nessa madrugada. Eduardo Silva e ouvintes do Jornal da Manhã. Uma casa também foi invadida no conjunto Castanheiras. A polícia faz o cerco nesse momento. Um bandido já foi preso. Falta agora procurar os pertences da família que foram levados, bem como o carro, e também um bandido já foi preso e outros faltam ser capturados. A 4ª SICOM, mais uma vez, num grande trabalho na equipe do sargento Moraes. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 52 exames de corpo de delito. A reportagem foi de Alberto Pellegrini para o Jornal da Manhã. Loteria. E vamos começar pela Lotomania, concurso de número 1935, que sorteou as dezenas 11, 13, 21, 24, 32, 34, 37, 40, 44, 45, 51, 54, 55, 59, 65, 73, 85, 86, 90 e 93. A Lotomania concurso 1935 acumulou estimativa de prêmio para o próximo concurso no dia 18, R$1.250.000. Time Mania concurso 1281 também acumulou estimativa de prêmio para o próximo sorteio R$10.300.000.
O time do coração foi o Remo, o Clube do Remo do Pará. E as dezenas foram 08, 26, 54, 58, 59, 74 e 76. Aqui no concurso de número 4.876 também acumulou estimativa de prêmio para o próximo concurso a ser realizado hoje, R$3.800.000. E as dezenas foram 04, 34, 55, 58 e 63. Mega Sena, concurso 2.115, também acumulou estimativa de prêmio para o próximo concurso a ser realizado na quinta-feira, R$27 milhões. E as dezenas foram 04, 19, 27, 35, 40, 44. O assunto agora é dia de sorte, concurso de número 100. As dezenas sorteadas foram 03, 04, 08, 15, 16, 20 e 21. O mês da sorte foi maio. O dia de sorte também acumulou estimativa de prêmio para o próximo concurso a ser realizado no dia 17, R$2.500.000. Vamos falar agora de Dupla Sena, concurso de número 1889. Acumulou em ambas as faixas de premiação. Estimativa de prêmio para o próximo concurso, no dia 17, R$10 milhões. As dezenas da primeira faixa foram 01, 02, 17, 24, 33, 49. Na segunda faixa, as dezenas foram 07, 08, 14, 33, 36, 48. 6:37. Esportes. O Figueirense segue fazendo estragos com os grandes na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Depois de eliminar o Flamengo na segunda fase, o time catarinense passou para as quartas de final ao vencer o Palmeiras na noite de terça-feira por 2-1 na Arena Capivari. A classificação mantém vivo o sonho do Figueirense em repetir o feito de 11 anos atrás, quando conquistou a Copa São Paulo de Futebol Júnior sob o comando de Rogério Micali, que viria a se sagrar campeão olímpico pela seleção brasileira nos Jogos do Rio 2016. Nas quartas de final, o time catarinense vai encarar o Guarani. Já o Palmeiras deu adeus à chance de conquistar pela primeira vez na sua história o título da competição. O time paulista, porém, não contou com 7 jogadores que vão defender a seleção brasileira no Sul-Americano Sub-20. O placar dos jogos da Copinha ontem: Rio Preto 0, Cruzeiro 6. Botafogo 0, Guarani 1. Mirassol 0, São Paulo 3. Palmeiras 1, Figueirense 2. Os jogos desta quarta-feira pela Copa Nordeste: CSA e Vitória. Botafogo da Paraíba e Santa Cruz. Náutico e Fortaleza. Pela Copa do Rio ontem na Espanha: Valência 3, Sporting Rio 0. Valladolid 1, Getafe 1. Últimas notícias. O dólar subiu nesta terça-feira, acompanhando o comportamento externo da moeda após a China sinalizar medidas de estímulo à economia e com os investidores aguardando o desfecho da votação do Brexit no Parlamento do Reino Unido. A moeda norte-americana subiu 0,72%, vendida a R$3,7264. Na máxima do dia chegou a R$3,7275. O Ibovespa, principal indicador da Bolsa Brasileira, a B3, fechou em queda nesta terça-feira após superar pela primeira vez os 94 mil pontos. O Ibovespa caiu 0,44% aos 94.055 pontos. O índice Dow Jones subiu 0,65% para 24.065 pontos. O Standard Poor's 500 ganhou 1,07% a 2.610 pontos e o Nasdaq avançou 1,71% a 7.023 pontos. As ações da Netflix subiram 6,5% após a empresa de streaming de vídeo ter dito que pretende elevar os preços para os assinantes dos Estados Unidos. Manaus 6,43. A Caixa Econômica Federal paga nesta terça-feira pagou ontem, nesta terça-feira, o abono salarial do PIS 2018-2019, ano base 2017, aos trabalhadores da iniciativa privada que nasceram em janeiro e fevereiro e são correntistas do banco. Na próxima quinta-feira, 17, o pagamento será liberado para os que nasceram nos dias 2 primeiros meses do ano e não são clientes da instituição financeira. O valor a receber varia de R$84 a R$998 de acordo com o número de meses trabalhados no ano base 2017. O Banco do Brasil foi a instituição financeira que mais recebeu reclamações de clientes no quarto trimestre de 2018, informou nesta terça-feira o Banco Central. A lista leva em consideração as queixas contra instituições financeiras com mais de 4 milhões de clientes. As equipes de fiscalização do então Ministério do Trabalho recuperaram 5.200 bilhões que deveriam ter sido recolhidos por empregadores ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS. O valor foi o maior desde 2015. Os dados foram divulgados pelo governo federal ontem.
A Receita Federal informou nesta terça-feira ter excluído 521.018 empresas do Simples Nacional, o regime simplificado de pagamento de tributos. De acordo com a Receita, essas empresas não regularizaram débitos e foram excluídas do regime em 1º de janeiro. As empresas excluídas, segundo o governo federal, devem mais de 14,4 bilhões de reais à Receita Federal ou à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Manaus 6h45. O presidente Jair Bolsonaro disse que o decreto assinado ontem no Palácio do Planalto devolve à população a liberdade de decidir sobre a compra de armas de fogo. Por muito tempo, coube ao Estado determinar quem tinha ou não tinha direito de defender a si mesmo, a sua família e a sua propriedade. Hoje, respeitando a vontade popular manifestada no referendo de 2005, devolvemos aos cidadãos brasileiros a liberdade de decidir, afirmou ele. Bolsonaro usou o Twitter para reforçar o discurso que fez no fim da manhã ao assinar o decreto. Na rede social, o presidente afirmou que o decreto respeita a vontade popular expressa no referendo de 2005. Portaria do Ministério da Economia, publicada na edição desta quarta-feira do Diário Oficial da União, fixa em 3,43% o reajuste de aposentados e pensionistas que ganham mais que um salário mínimo. Com a oficialização do reajuste, o teto para quem se aposentou pelo Instituto Nacional do Seguro Social INSS passa de 5.645,80 para 5.839 reais 45 centavos. A proposta de reforma da Previdência, que deverá ser apresentado em breve pela equipe econômica, poderá contar com o dispositivo que beneficia os contribuintes de baixa renda. Chamada de aposentadoria básica. Esta modalidade permitiria que os trabalhadores mais pobres recebessem 25% do salário mínimo a partir de 55 anos de idade. Após o presidente Jair Bolsonaro assinar na terça-feira o decreto que facilita a posse de armas de fogo no Brasil, o governo prevê editar até o final do mês uma medida provisória que poderá legalizar até 8 milhões de armas irregulares, segundo o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, afirmou nesta terça-feira, 15, em entrevista à Globo News, que a Petrobras foi saqueada em um volume sem paralelo durante o governo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A declaração foi feita em resposta à pergunta sobre argumentos da defesa do petista à justiça de que Moro foi um juiz parcial e o perseguiu durante processos judiciais. Ministro da Justiça e Segurança Pública Sérgio Moro defendeu nesta terça-feira, em entrevista à Globo News, enquadrar atos praticados por facções criminosas em lei de antiterrorismo. Moro abordou o tema ao falar sobre a onda de ataques no Ceará comandados por organizações de dentro de presídios no estado. Moro também disse que não há movimento no sentido de liberar o porte de armas como havia sido cogitado anteriormente. 6h47 em Manaus. O presidente da Argentina, Maurício Macri, e sua comitiva formada por 5 ministros passam parte do dia de hoje em Brasília. Macri vai se encontrar pela primeira vez com o presidente Jair Bolsonaro. Em pauta, negociações para acordos bilaterais, além de medidas de flexibilização do Mercosul, bloco que reúne Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, uma vez que a Venezuela está suspensa momentaneamente e a crise na Venezuela. A Assembleia Nacional Constituinte da Venezuela aprovou ontem um acordo classificado como histórico pelos parlamentares, em que é declarada formalmente a usurpação da presidência da República por Nicolás Maduro. A moção estabelece ainda que a anulação de todos os supostos atos emanados do Poder Executivo. A decisão ocorre após a prisão e libertação do presidente do parlamento venezuelano, Juan Guaidó, um dos principais opositores de Maduro. O parlamento do Reino Unido, no Palácio de Westminster, em Londres, deve se reunir hoje para debater a moção de censura ao governo apresentada pelo Partido Trabalhista. A reação ocorre no dia seguinte ao da rejeição do Brexit, o acordo que estabelece as condições de saída do Reino Unido da União Europeia. Na última segunda-feira, 423 deputados reprovaram a medida e apenas 202 aprovaram a proposta apresentada pela primeira-ministra Theresa May. A decisão é considerada a pior derrota do governo nos últimos anos na história do Reino Unido. Após sofrer uma imensa derrota na votação de sua proposta de acordo para o Brexit, a primeira-ministra britânica Theresa May enfrenta nesta quarta-feira uma nova votação decisiva. O parlamento irá avaliar uma moção de desconfiança contra seu governo que pode resultar na perda de seu cargo. Caso perca a votação desta quarta-feira, a premier poderá renunciar ou terá que ser indicada novamente pelo seu partido para se manter no cargo. Se ela sair, o parlamento tem 14 dias para decidir sobre o novo premier ou será dissolvido e novas eleições serão convocadas. E essa é para os estudantes que fizeram o Enem.
Na próxima sexta-feira, dia 18, mais de 4,1 milhões de estudantes que fizeram o Exame Nacional do Ensino Médio Enem no ano passado terão acesso às notas das provas. O resultado será divulgado na internet, na página do participante e no aplicativo oficial do Enem. Os participantes terão acesso a quanto obtiveram em cada uma das provas: linguagem, ciências humanas, ciências da natureza, matemática e redação. A nota dos treineiros, aqueles que ainda não concluíram o ensino médio e fizeram a prova apenas para testar os conhecimentos, será divulgada apenas em março, 60 dias após os demais participantes. 6h50 em Manaus. Vamos às manchetes dos principais jornais brasileiros, começando pelo Globo do Rio de Janeiro. Ministério do Meio Ambiente suspende todos os convênios e parcerias com ONGs. Folha de São Paulo. Decreto facilita posse e permite compra de 4 armas por pessoa. O Estado de São Paulo. Governo prepara MP para anistiar armas irregulares. Principal matéria de capa do jornal Correio Brasiliense. PT e PSOL querem suspender novo decreto de posse de armas. Valor econômico. Acordo de Theresa May para o Brexit é rejeitado pelo parlamento britânico. Em BH, destaque do Estado de Minas. MP recebe relato de abuso infantil em caso João de Deus. Vamos agora ao Recife com o centenário Jornal do Comércio. O Onyx diz que equipe quer apresentar proposta de reforma a Bolsonaro até domingo. Fortaleza, Diário do Nordeste. Sobe para 375 o número de prisões em ataques. Pela primeira vez, não houve registros nesta terça. Porto Alegre, Jornal 0 Hora. RS tem novo alerta de chuva, vento intenso e queda de granizo. Tá vindo aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição, reportagem de Baldino Castro, Alberto Zegdeg, J. Rai, Felipe Augusto, Larissa Balheiro e Alberto Pellegrini. A técnica foi de Itamar Jardim, Hernandes Sampaio e Hamilton Cabral. A apresentação foi de Edson Melo e Eduardo Silva. Nossa próxima edição acontecerá amanhã às 5h45.